Olá, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, gente. E olha aí, ó. Lembra aí que na última aula nós vimos a equação da reta, né? Estudo da reta, vimos coeficiente angular da reta e vimos equação da reta. Aí na equação da reta nós vimos a equação geral da reta e vimos a equação reduzida da reta, certo? Espero que vocês lembrem, tá? Lembra aí que eu passei um exercício para vocês e o exercício foi sobre esse assunto, tá? E na aula de hoje nós vamos fazer a correção, certo? Então vamos começar aqui, ó. Primeira questão que eu deixei para vocês foi o seguinte: determine o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos. Letra A, ponto A, que tem coordenada 3, 2, e ponto B, que tem coordenada -3 e -1, certo? Então, beleza, só pede para determinar o coeficiente angular. Gente, lembra que o coeficiente angular é justamente a tangente do ângulo formado, né, entre a reta e o eixo X. Quando está lá desenhado o plano cartesiano, eu vou representar uma reta nesse plano cartesiano. Lembra que quando essa reta passa no eixo X, vai formar um ângulo com o eixo X nessa reta, e esse ângulozinho que é chamado de inclinação da reta é justamente o coeficiente angular. Se eu determinar a tangente desse ângulo, eu estou determinando o coeficiente angular. Lembra? Lembra que eu posso determinar o coeficiente angular, gente, sabendo as coordenadas de dois pontos que pertencem à reta. Então, é justamente isso que a gente vai precisar utilizar para responder essa questão. Lembra que para me determinar o coeficiente angular, sabendo dois pontos, é só pegar y2 menos y1 sobre, né, dividido para x2 menos x1. Se eu fizer esse cálculozinho, eu vou determinar o coeficiente angular. Então, vamos lá, letra A. Letra A tem o ponto A, que tem essas coordenadas, e o ponto B, que tem essas coordenadas aqui. Eu coloquei aqui do lado, tá? Como é que eu determino o coeficiente angular? Lembra que é só utilizar essa formulazinha aqui, tá, gente? Então, vai ficar da seguinte maneira, ó. M vai ser igual a y2 menos y1. Observa que y2 aqui vai ser menos 3, né? Menos o y1. Olha que o y é 2. Então, fica menos 3 menos 2. Sobre x2... Eita, desculpa aqui, eu errei, né? O y2 é menos 1. Foi mal. Tá aqui, ó. Y2 é menos 1 e o Y1 é menos 2. Não é 2, né? Aí fica menos 2 no caso. Olha aqui, vai ficar sobre x2 menos x1. Aí, nesse caso, o x2 é menos 3. Menos o x1, que nesse caso é 3. Então, eu vou ficar com isso aqui. Beleza? Olha aqui, menos 1 menos 2 vai dar menos 3. Sobre menos 3 dá menos 6. Então, fica menos 3 sobre menos 6. Aqui, gente, se eu dividir, né, 3 para 6, não dá uma divisão exata. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar essa fração, beleza? Eu posso simplificar essa fração por 3. Se eu dividir por 3 em cima e por 3 embaixo, eu vou ficar com 1 sobre 2. Eu vou colocar positivo, gente, porque na divisão negativo com negativo fica positivo, né? Então, tá aqui, ó. O coeficiente angular desses dois pontos vai ser 1/2, 1 sobre 2. Beleza? Quando eu respondi aqui, eu botei errado, né? Porque aqui menos 3 vai dar menos 6. Eu coloquei menos 9, não sei por quê. Como se fosse uma multiplicação. Mas vai dar 1/2, tá? Beleza. Letra B. Na letra B, lembra que eu quero determinar o coeficiente angular da reta que passa por esses dois pontos aqui, ó, o ponto C e o ponto D, que tem essas coordenadas. Joga lá na formulazinha do coeficiente angular, tá? Vai ficar y2, que nesse caso é 3 aqui, ó. Deixa eu fazer aqui do lado, tá? Vai ficar M é igual a y2, que é 3, menos o y1. Se vocês olharem aqui, o y1 é menos 3, gente, então fica menos 3 sobre o x2, que é menos 4, menos o x1, que é 2. Aí aqui, ó, negativo e negativo vai ficar positivo aqui em cima, né, gente? Olha só. Então vai ficar 3 mais 3, que dá 6, sobre menos 4 menos 2 dá menos 6. Aí eu fiquei com 6 dividido para menos 6, vai dar menos 1, certo? Então o coeficiente angular nessa letra B é menos 1, tá? Aqui a resposta. Letra C. Na letra C,
olha que os pontos que eu tenho ali é o ponto P, que tem essas coordenadas, e o ponto Q, que tem essas coordenadas. Se eu jogar lá, tá? Para me determinar o coeficiente angular, y2 é menos 2, menos y1 é 2, tá? Sobre x2 é 3, menos x1, que também é 3. Então, fica 3 menos 3. Olha que aqui em cima vai ficar menos 2 dá menos 4, sobre 3 menos 3 dá 0. A gente observa aqui que eu fiquei com uma fração onde o denominador é zero, né? É dividido para zero. E lembra, gente, que não existe divisão por zero, tá? Não tem como eu dividir um número para nada, beleza? Aí eu coloquei aqui que essa resposta seria indeterminado. Ou seja, não tem coeficiente angular, certo? Não existe. Beleza, então tá aqui. Letra D, eu quero saber o coeficiente angular que passa da reta que passa por esses dois pontos, o ponto J e o ponto H, que tem essas coordenadas. Aí faz a mesma coisa, tá? Para determinar, vai pegar y2, que nesse caso é 80, tá aqui, ó, menos y1, que nesse caso é 100, dividido para x2 é 300, menos x1, que é 200. Pronto. Calculando 80 menos 100 vai dar menos 20, dividido para 300 menos 200 vai dar 100. Então, eu fiquei com menos 20 sobre 100. Aqui não dá para me dividir, quer dizer, dividir, né? Só não dá uma divisão exata. Então, aqui eu vou simplificar, eu posso cortar esses dois zerinhos aqui, ficar menos 2 sobre 10. Aí eu simplifico por 2, tá? Aí eu fico com menos 1 sobre 5, menos 1/5. Então, tá aqui o valor do coeficiente angular. Beleza? É isso, gente. Então, a primeira questão era para fazer isso. Coisa simples, tá? É só lembrar o que é o coeficiente angular, que dá para calcular tranquilamente. Vamos para a segunda questão. Segundo diz assim, ó, determine a equação da reta que satisfaz as seguintes condições. Então, nessa segunda questão, já pede para determinar a equação da reta, certo? Vamos lá, letra A. A declividade é 4 e passa pelo ponto 2 e menos 3. Olha que aqui está dando o coeficiente angular, tá? O coeficiente angular é 4, ou seja, o M é 4. Deixa eu passar aqui, tá? O M é 4. E o ponto que eu tenho ali é 2 e menos 3. Aí, gente, para me determinar a equação da reta, quando nós sabemos o coeficiente angular e sabemos um ponto que faz parte dessa reta, para me determinar a equação da reta, eu só preciso utilizar essa expressão aqui, né? Y menos Y0 vai ser igual a M vezes X menos X0. Com isso aqui, eu determino a equação da reta. Como? Substituir os valores que eu tenho. Eu vou ficar com Y menos. Quem é Y0? Nesse caso aqui é o Y do ponto, tá? Do ponto que eu tenho. O ponto que eu tenho aqui é esse daqui, ó. O Y é menos 3. Então, fica menos 3 aqui. Igual a M, né? M, que nesse caso é 4. Multiplicado por, abre parênteses, x menos o x0. Esse x0 lembra que é o x do ponto que eu tenho. Então, nesse caso é 2. Então, vai ficar essa expressão, tá? Aqui eu vou ficar com y mais 3 igual a 4 vezes x dá 4x. Menos, né? Porque aqui positivo com negativo. 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Então, vou ficar com isso aqui. Aí lembra que, gente, que na equação, quando eu tenho a equação da reta, eu tenho que ter todos os valores no primeiro membro. Então, esse 4x eu vou passar para o primeiro membro, ele passa negativo. Eu vou colocar ele primeiro aqui, tá? Menos 4x. O y eu vou repetir positivo. Esse 3 aqui, ó, ele é positivo, continua positivo, tá, gente? Então, fica mais 3. E esse 8 aqui é negativo, quando eu passar para o primeiro membro, passa positivo. Então, fica mais 8. Isso aqui igual a 0, tá? Então, eu vou ficar com menos 4x mais y. Aqui vai dar 11, né? Então, mais 11. Quando eu juntar 3 mais 8, igual a 0, tá? Olha que esse x aqui está negativo, gente. Então, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1 só para mudar o sinal do x. Então, vai ficar 4x positivo. Esse y vai ficar negativo, então fica menos y. Esse 11 também vai ficar negativo, então fica menos 11, igual a 0. Então, tá aqui, ó. Essa é a equação da reta
que tem declividade, né? Coeficiente angular 4 e passa pelo ponto 2 e menos 3. Então, tá aí. Certo? Tá aí a resposta. Eu tô achando estranho aqui, gente, porque o que eu fiz aqui, né, eu já calculei antes e tá errado. O que tá errado aqui é que quando eu fiz aqui menos 3, eu coloquei 4 positivo. Eu não sei por que eu fiz isso. Mas tudo bem. E quando eu passei esse 8 para cá, passei positivo e o 4 não sumiu, né? Ele sumiu do nada aqui. Mas beleza, tá tudo errado isso aqui. Considera o que eu acabei de fazer aqui atrás. A resposta é 4x menos y menos 11, tá? Para a letra B. A letra B diz o seguinte: a inclinação é de 45 graus e passa pelo ponto 4 e 1, tá? Então a letra B é essa. Vamos lá, olha. A letra B diz que a inclinação é de 45 graus. Então isso significa que a reta, quando passa pelo eixo X, forma um ângulo de 45 graus, certo? E essa reta passa pelo ponto P, onde o ponto P tem a coordenada 4 e 1. Aí, gente, olha aqui, não está dando o coeficiente angular, certo? Não está dando. Se eu souber o coeficiente angular, eu posso utilizar essa expressão aqui, que eu consigo chegar à resposta, né? Aí eu vou ter o coeficiente angular e vou ter um ponto que faz parte da reta. Eu substituo aqui no lugar de y0 e de x0. Então, já que eu não tenho aqui quanto equivale o coeficiente angular, mas eu sei qual é a inclinação é 45 graus, eu posso determinar o coeficiente angular. Como? Lembra que para me determinar o coeficiente angular, o mzinho, é só fazer a tangente da inclinação, ou seja, a tangente de 45 graus. Aí eu só preciso saber quanto é a tangente de 45 graus. Aí se lembra lá na tabelinha, né? De seno, cosseno e tangente, de 30, 45, 60 graus. Lembra que tangente de 45 equivale a 1, certo? Vale 1. Ou seja, nessa letra B, o coeficiente angular, o m, vale 1, certo? Então tá aqui, eu botei, ó, m é igual a tangente de 45, que é igual a 1. Aí eu substituí lá, tá? Y menos o y0, lembra que y0 aqui vai ser 1, tá, gente? Eu substituí nessa expressão aqui. Fica y menos y0. Aí o y0 ali é 1. Então ficou y menos 1 igual a 1, que é o m, tá? O coeficiente angular é m, é 1. Abre parênteses. Fica vezes x menos o x0, né? Nesse caso o x0 é 4. Então pronto. Substituiu, só resolve. Vai ficar y menos 1 igual a 1 vezes x dá x e 1 vezes menos 4 dá menos 4. Beleza? Joga tudo para o primeiro membro, então o x passa negativo, o y continua positivo, tá? Esse menos 4 aqui, gente, quando eu jogar para o primeiro membro, ele vai passar positivo, né? Ele vai ficar 4 positivo, então fica menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4 dá 3, tá? Por isso que eu já botei 3 aqui direto. Porque esse 4 vai passar positivo, só que tem um negativo ali, então fica menos 1 mais 4, tá? Que dá 3. Pronto, o x está negativo, multipliquei por menos 1, né? Troquei o sinal de tudo, ficou isso aqui como resposta. X menos y menos 3 igual a 0. Então, essa seria a equação da reta, certo? Nessa letra B. Letra C. Qual é a equação da reta que passa pelo ponto M, tá? Que tem a coordenada menos 2 menos 5 e tem coeficiente angular igual a 0, né? Sendo 0. Então, gente, olha, é só substituir na expressão também, tá? Fica y menos o y0, nesse caso é menos 5, igual a m, que é 0, tá? O coeficiente angular é 0, vezes x menos o x0, que nesse caso é menos 2, tá? Então, aqui vai ficar, ó, negativo e negativo fica positivo, né? Então, fica y mais 5. Eu botei aqui já direto, tá? Igual a 0, porque, gente, se eu pegar o 0 e multiplicar por isso aqui, pelo que está dentro do parêntese, tudo isso aqui vai dar 0, tá? Então, ou seja, toda essa multiplicação no segundo membro é 0. Logo, a resposta vai ser essa. Não tem mais o que fazer. Y mais 5 vai ser igual a 0. Beleza? Tá aí respondida a letra C. Letra D. Qual é a equação da reta que passa pelos pontos
A, certo? E pelo ponto B. Então, passa por esses dois pontos. Então, se eu quero saber qual é a equação da reta, aí se eu vou utilizar essa expressão aqui, essa expressão, eu preciso saber quem é o coeficiente angular, né? Eu preciso saber quem é o coeficiente angular e eu preciso saber quem de um ponto, valores de um ponto, né? As coordenadas de um ponto. E nesse caso aqui, nessa letra D, só tá dando valor de 2 pontos, não está dando valor do coeficiente angular. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso determinar o coeficiente angular, não é? Lembra que para me determinar o coeficiente angular nesse caso aqui, se eu sei 2 pontos, é só fazer y2, que nesse caso é 4, menos o y1, que é 1, sobre x2 é menos 5, menos o x1, que é 3. Então, eu vou ficar com 3, né? 4 menos 1, 3, sobre menos 5 menos 3 dá menos 8. Então, eu vou ficar com 3 sobre menos 8, que é a mesma coisa que menos 3 oitavos, tá? Tá aqui, ó. Foi o que eu coloquei aqui, menos 3 oitavos, certo? Aí eu pego agora, faço o quê? Substituindo na expressão, né? Eu pego o valor de um ponto aqui, as coordenadas de um ponto e o coeficiente angular. Eu peguei do ponto A, tá? Então, eu fiquei com y menos o y0, que nesse caso vai ser 1, igual a o m, que nesse caso é menos 3 oitavos, que multiplica x menos o x0, que nesse caso vai ser 3. Lembra que eu observo aqui, gente, que eu peguei o ponto A para mim determinar a equação da reta, tá? Eu poderia pegar o ponto A, mas também poderia ter pegado o ponto B. Peguei o ponto A porque os valores são menores aqui, é melhor de calcular, tá? Pronto. Observa. Deixa eu fazer o seguinte aqui, tá? Fazer o seguinte. Deixa eu apagar tudo que eu fiz aqui a resposta e eu vou calculando aqui para vocês e olhando. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi determinar o coeficiente angular, não foi o m. Então, ficou 4 menos 1 sobre menos 5 menos 3. Que quando eu calcular isso aqui vai dar menos 3 oitavos, não é isso? Pronto, o coeficiente angular é isso aqui, gente. Aí eu vou substituir na expressão para me determinar a equação. Aí lembra que é y menos y0. Quem é y0 nesse caso vai ser 1, igual a m, né, o coeficiente angular, que nesse caso é menos 3 oitavos, que multiplica, parênteses, x menos x0. Olha que o x0 nesse caso vai ser 3. Então vai ficar isso aqui, certo? Aí o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar, né? Eu tenho que pegar esse menos 3 oitavos e multiplicar por x menos 3, certo? Só que, gente, olha que aqui é uma fração, né? Esse coeficiente angular aqui é uma fração. Para mim não precisar multiplicar isso aqui, para depois resolver soma e subtração com frações, que fica um pouco chatinho, um pouco complicado, olha que aqui no segundo membro é uma multiplicação, certo? Então, o que é que eu posso fazer aqui? Eu poderia fazer uma regra de 3 simples. Porque já que isso aqui é uma multiplicação no segundo membro, eu posso considerar como se fosse uma fração só. Ou seja, tudo isso aqui dividido para 8. Tá? 3 vezes x menos 3 sobre 8. Tudo sobre 8. Eu poderia fazer uma regra de 3 simples, meio por extremos. E se eu fizer isso, gente, vai ficar y menos 1 vezes o 8 aqui de baixo. Tá? Vai ficar y menos 1 vezes o 8 aqui de baixo. Tá? E se eu multiplicasse y menos 1 vezes 8, eu vou achar 8y, porque y vezes 8 dá 8y, menos 1 vezes 8 dá 8. Vai ficar igual a menos 3 vezes x, que dá menos 3x, e menos 3 vezes menos 3 dá 9, positivo. Porque negativo com negativo positivo. Então, eu vou ficar com essa expressão aqui de baixo. Ó. Agora, eu organizo, né? Passa esse menos 3 para o primeiro membro. Se eu passar, vou ficar com 3x positivo. Ele é negativo, passa positivo. Mais 8y. Tá? Esse 8y aqui repete, positivo. Esse 9 aqui está positivo. Quando eu jogar para o primeiro membro, ele vai passar negativo, não é? Então, vai ficar menos 8
menos 9. Menos 8 menos 9 dá menos 17. Igual a zero. Então, tá aqui a resposta, tá? 3x mais 8y menos 17 igual a zero. Então, essa vai ser a equação da letra D. Tá, gente? Então, fazer dessa forma aqui que eu falei para vocês fica mais simples, tá? Faz uma regra de 3 simples aqui, ó. Então, sempre quando o coeficiente angular aparecer uma fração, faz a regra de 3 simples aqui que fica mais fácil para calcular, tá? Beleza. Então, tá aí a resposta, ó. 3x mais 8y menos 17 igual a zero, tá? Vamos para a terceira questão. Terceiro diz assim, verifique se o ponto P pertence à reta R que passa pelos pontos A e B. Então, olha só, entre esses dois pontos aqui, ó, no ponto A e no ponto B, tem uma reta que passa por eles. E está chamando essa reta de reta R, certo? A pergunta é, esse ponto P faz parte dessa reta que passa por esses dois pontos? A pergunta é essa. E como é que eu posso chegar a essa resposta, gente? Como é que eu posso calcular isso e chegar à resposta? Eu posso fazer o seguinte, ó. Posso fazer o seguinte. Olha só. Tem duas formas aqui que eu posso responder essa questão e é que eu vou explicar para vocês, tá? Eu vou explicar de duas formas. Olha só. Eu poderia determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos, tá? Ou seja, da reta R. Eu posso determinar a equação da reta, certo? Se eu determinar a equação da reta, eu vou também determinar, eu posso determinar também o coeficiente angular. Então, se eu determinar a equação da reta, consequentemente, eu tenho que calcular o coeficiente angular. Porque, gente, aqui eu tenho dois pontos. Se eu quero determinar a equação da reta, eu preciso achar o coeficiente angular. E nesse caso aqui, o coeficiente angular, né, o m, que é y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Então, se eu calculo o coeficiente angular, o que é que eu faço depois para me achar a equação da reta? É só pegar o coeficiente angular e pegar uma dessas coordenadas aqui de um desses dois pontos e eu determinar a equação, certo? Aí eu faço isso, determinar a equação, e depois eu vou pegar o mesmo coeficiente angular, tá? Dessa reta aqui, desses dois pontos, e vou utilizar ele para determinar a equação da reta que passa pelo ponto P, usando o mesmo coeficiente angular. Se a equação da reta der a mesma coisa, né, der a mesma equação da reta, isso significa que esse ponto P faz parte da reta R. Entende? Não sei se dá para entender muito bem o que eu estou falando. Tá, gente? Eu posso fazer dessa forma, ou eu posso utilizar condição de alinhamento de 3 pontos, que foi um dos assuntos que a gente já viu aí anteriormente. Condição de alinhamento de 3 pontos. Tá? E como é que a gente vai fazer isso? Lembra que para mim utilizar a condição de alinhamento, que eu vou usar isso primeiro para responder essa questão, tá? Vou responder das duas formas. Eu vou criar uma matriz, né? Eu crio uma matriz com as coordenadas desses 3 pontos e calculo o determinante. Se o determinante dessa matriz der 0, significa que os 3 pontos estão sobre a mesma reta, estão alinhados. Aí dessa forma eu ia provar que o ponto P faz parte da reta R. Tá? Então, vamos fazer dessa forma. Tá? Vamos calcular o determinante da matriz. Então, primeiramente, eu vou construir a matriz, certo? A matriz vai ficar essa daqui, ó. 2, 3, 1, 1, 1, 1, 0, menos 3 e 1, tá? Essa primeira linha aqui, ó, são as coordenadas do primeiro ponto, 2 e 3, que eu botei o ponto P como primeiro ali, ó, 2 e 3. Esse 1 e 1 aqui é a coordenada do segundo ponto, que aqui no caso é o ponto A. E esse 0 e menos 3 são as coordenadas do terceiro ponto, que nesse caso é 0 e menos 3 o ponto B. Tá? Lembra que a terceira coluna da matriz é tudo 1, certo? Beleza. Construí a matriz. Agora eu vou calcular o determinante dessa matriz. E para me calcular o determinante, o que é que eu faço? Eu repito as duas primeiras colunas no lado direito, né? Pego essas duas primeiras e repito aqui. Certo? Foi o que eu fiz, ó. Peguei as duas primeiras colunas e coloquei aqui do lado. Depois que repetir as duas primeiras colunas, o que é que eu faço? Eu faço a multiplicação das diagonais principais, né? Então, são 3 diagonais principais. São essas que eu coloquei em vermelho aqui, ó. Certo? E depois eu subtraio com a multiplicação das diagonais secundárias. Olha que as diagonais secundárias são essas laranjinhas aqui, ó.
ou amarelo, não sei o que vocês estão vendo aí, certo? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Então se eu multiplicar a primeira diagonal principal, olha que vai ser 2 vezes 1 vezes 1, né? Tá aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. Então botei 2 lá, ó. Tá lá a resposta lá em cima. A próxima diagonal principal vai ficar 3 vezes 1 vezes 0. Tá aqui, ó. 3 vezes 1 vezes 0, que dá 0. Então tá lá o 0 mais 0, tá? A terceira diagonal principal. A terceira principal vai ser 1 vezes 1 vezes menos 3. Então, se eu multiplico 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Então, por isso que eu botei menos 3 lá, tá, gente? Lembra lá. Lembra como é que faz isso. As secundárias agora, voltando, vai ficar 3 vezes 1 vezes 1, né? Voltando aqui, ó. 3 vezes 1 vezes 1, que dá 3. Tá lá positivo, ó, lá dentro. Agora, essa segunda secundária aqui, ó. 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Eu coloquei lá dentro, ó, menos 6, certo? E a última aqui vai ser 1 vezes 1, 1 vezes 0 dá 0. Então, botei 0 lá dentro. Beleza? Pronto, eu resolvi só esses primeiros aqui que estão fora, ó. 2 mais 0 dá 2. 2 menos 3 dá menos 1. Beleza? Depois eu resolvi só o que está dentro do parênteses lá, ó. 3 vezes menos 6 dá menos 3. Menos 3 mais 0, menos 3. Tá? Beleza, fiz jogo de sinal aqui, negativo e negativo fica positivo, então fica menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3 vai dar o quê? Vai dar 2. Ou seja, o determinante dessa matriz formada por esses 3 pontos deu 2. Isso significa que os 3 pontos não estão alinhados, né? Porque para que eles estejam alinhados, o determinante tem que dar 0. E nesse caso não deu 0, deu 2. Certo? Então, eu já poderia responder aqui a questão que não. O ponto P não pertence à reta R. Certo? Então, essa seria uma forma de responder. Seria uma forma. Beleza, gente? Espero que vocês lembrem desse assunto, que não faz muito tempo não que eu passei ele. Tá, então uma forma de resolver é essa. E a segunda forma de resolver, como eu falei para vocês, é achando a equação da reta. Então, gente, olha só, para mim achar a equação da reta, né? Para mim saber qual é a equação da reta que passa por esses dois pontos, ó, pelo ponto A e pelo ponto B, eu primeiro tenho que determinar quem é o coeficiente angular. Eu tenho que primeiro determinar quem é M. E como é que eu calculo quem é M, sabendo dois pontos? É só pegar o y2, que nesse caso é menos 3, menos o y1, que nesse caso é 1, sobre o x2, que nesse caso é 0, menos o x1, que é 1. Então, tá aí. Eu vou ficar com menos 3 menos 1 dá menos 4. Sobre 0 menos 1 dá menos 1. Então, eu vou ficar com menos 4 sobre menos 1. Aqui é uma divisão, tá? Que o negativo vai ficar positivo. 4 dividido para 1 dá 4. Ou seja, o coeficiente angular é 4 positivo. Certo? Beleza. Eu sei qual é o coeficiente angular. Tá? Aí agora eu vou determinar a equação da reta que passa por esses dois pontos, pelo ponto A e pelo ponto B. Aí é só utilizar aquela expressão, tá? Y menos Y0 vai ser igual a M, que multiplica, abre parênteses, X menos X0, que a gente utilizou na questão anterior, certo? Eu escolho um desses dois pontos e utilizo, tá? Para mim chegar à equação. Eu vou utilizar o ponto A, então vou ficar com Y menos Y1, que nesse caso é 1, Y0, desculpa, é 1, igual a M, que é o coeficiente angular, é 4, vezes, abre parênteses, X menos X0. Nesse caso, X0 é 1, né? O X do ponto lá. Beleza, eu vou ficar com essa expressão. Então, eu fico com Y menos 1 é igual a 4 vezes X dá 4X. E 4 vezes menos 1 dá menos 4. Tá, organiza isso aqui, tá, gente? Eu vou ficar com 4X menos Y menos 3 igual a 0. Então, essa vai ser a resposta, tá? Essa seria a equação da reta que passa por esses dois pontos, o ponto A e o ponto B. Professor, não entendi o que o senhor fez ali embaixo, que já voltou a resposta direta. Gente, esse 4x ele vai passar por primeiro membro negativo, não é? Se ele passa negativo, e aqui ia ficar menos 4x, só que depois eu vou ter que multiplicar por menos 1 para mudar o sinal. Então, eu já botei aqui invertido, dá 4x. Esse y aqui é positivo. Como eu vou inverter tudo, ficou negativo. Esse 4 negativo, quando eu passar para o primeiro membro, passa positivo. Então, vai ficar menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4 dá 3 positivo.
Quando eu trocar o sinal, que eu vou multiplicar por menos 1, né? Vai ficar menos 3. Beleza, então a equação é essa. Então, gente, a equação da reta que passa por esses dois pontos, né? Vai ser essa daqui. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse ponto aqui, ó, o ponto P, que é o que está perguntando se pertence à reta R, e vou determinar a equação da reta que passa por esse ponto. Só que observa, quando eu vou determinar a equação da reta que passa por esse ponto, o coeficiente angular que eu vou utilizar vai ser o 4. Então, se eu pegar esse coeficiente angular 4, que faz parte da reta R, né, desses dois pontos, se quando eu calcular com esse ponto aqui, der a mesma equação, significa que esse ponto faz parte da reta R. Então, é isso que eu vou ter que calcular. Eu vou calcular aqui em cima, tá? Vai ficar y menos o y0, que nesse caso vai ser 3, igual a m, que é o coeficiente angular, que é 4, vezes x menos o x0, que nesse caso é 2. Então, se eu tenho que calcular isso aqui, ó, vai ficar y menos 3 igual a 4 vezes x dá 4x, e 4 vezes menos 2 dá menos 8, certo? Já vou botar a resposta aqui já certinha, tá? Vai ficar 4x, quando eu passar primeiro mesmo, passa negativo, mas eu vou trocar o sinal depois, né? Multiplicando por menos 1. O y vai ficar negativo. Esse 8, quando passar, passa 8 positivo, então fica menos 3 mais 8, que dá 5, 5 positivo. Só que vai ficar invertido o sinal, porque eu vou multiplicar por menos 1. Então, vai dar isso aqui, ó. 4x menos y menos 5 igual a 0. Aí eu pergunto a você, gente, essa equação que eu achei agora é igual a essa equação que eu tinha achado no instante? Observa que não é a mesma equação, tá? Só muda que aqui é menos 5 e aqui é menos 3, mas muda. Então, são equações diferentes, tá? Então, significa, fazendo dessa forma, que o ponto P não faz parte da reta R, ele faz parte de outra reta, certo? Ou seja, ele tem outra equação, né? Que no caso ali nem vai ser essa equação para representar esse ponto, tá? Vai ser outra equação, mas é isso, certo? Beleza. Tá aqui, ó, calculei, achei essa equação e achei essa equação, são equações diferentes, então significa que esse ponto P não faz parte da reta R. Beleza. Quarta questão. Em cada caso, escreva uma equação geral da reta definida pelos pontos A e B. Letra A, eu tenho um ponto A, que tem essas coordenadas, e o ponto B, que tem essas coordenadas, certo? Então, eu quero que determinar a equação geral da reta. Gente, se eu quero determinar a equação geral da reta, então eu preciso determinar qual é o coeficiente angular aqui, né? O coeficiente angular. Depois eu pego um ponto desses dois e o coeficiente angular e eu determino qual vai ser a reta, a equação da reta, tá? Então vamos lá. Calculando a letra A primeiro, tá? O coeficiente angular vai ser y2, nesse caso é menos 3, menos y1, que é 6, sobre x2 é 2, menos o x1, que é menos 1. Vai ficar menos 1, tá? Então aqui vai ficar menos 9, né? Menos 3, menos 6 dá menos 9, sobre... Aqui esse negativo com negativo fica positivo, né, gente? Então vai ficar mais 1 ali. Então fica 2 mais 1, que dá 3. Menos 9 dividido para 3 vai dar menos 3. Certo? Então tá aqui o coeficiente angular dessa letra A. Olha só, eu vou calcular logo o coeficiente angular da letra B, tá? Porque eu vou ter que responder depois de qualquer forma. Então vai ficar, ó, menos 4, menos 0, sobre menos 1, menos 5. Então eu vou ficar com 4 sobre menos 6. Não é isso? Beleza. Aqui eu posso simplificar, então vai ficar menos 2 terços. Simplifica por 2, tá, gente? 2 por 2 em cima dá 2, e por 2, o 6 por 2 vai dar 3. Então fica menos 2 terços. Então esse é o coeficiente angular da letra B, tá? Beleza. Eu vou calcular aqui as equações das retas, a equação geral das duas letras, tá? Aqui eu vou fazer da letra A. Então tá aqui a letra A. Vai ficar y menos y0. Aí, nesse caso aqui, eu tenho que escolher um dos dois pontos, tá? Eu posso escolher qualquer um dos dois, que vai dar certo. Eu vou escolher o ponto B. Eu tô achando mais fácil aqui, ó, o ponto B. Então, vai ficar y menos 3, né? Então, eu já vou fazer jogo do sinal, gente. Então, fica mais 3 igual a o coeficiente angular, que é menos 3,
que multiplica, abre parênteses, x menos x0, que nesse caso é 2. Pronto, vai ficar isso aqui. Então, vai ficar com y mais 3 igual a menos 3 vezes x dá menos 3x. Menos 3 vezes menos 2 vai dar 6 positivo. Faz jogo de sinal. Organiza isso aqui, passa o 3x para o primeiro membro positivo. O y repete positivo. Esse 6 ele é positivo. Quando eu passar para o primeiro membro, vai passar negativo, né, gente? Então fica menos 6. Então fica 3 menos 6. Ou menos 6 mais 3, tanto faz. Quando eu calcular, vai dar menos 3. Isso igual a 0. Tá? Então tá aqui a resposta. A equação geral na letra A vai dar 3x mais y menos 3 igual a 0. Fiz errado aqui de novo. Não prestei atenção, mas eu achei o coeficiente angular errado, tá? Eu substituí errado, mas... Beleza. Considere isso aqui que eu fiz aqui na letra A, tá? Vamos resolver a letra B agora. Na letra B, olha que eu vou ter que escolher um dos dois pontos de novo, tá? Qualquer um dos dois. Eu vou escolher o ponto... Deixa eu ver qual ponto que eu escolhi aqui na letra B. Pronto, eu escolhi o primeiro ponto. Eu escolhi o ponto A, tá? Lá na minha resposta lá que eu já fiz. Eu vou aqui escolher o ponto B, só para ver se vai dar a mesma coisa. Escolhendo o ponto B, eu vou ficar com y menos o y0, que nesse caso é menos 4, tá? Então negativo, negativo fica positivo, então fica y mais 4, igual a menos 2 terços, que é o coeficiente angular, que multiplica, abre parênteses, x menos o x0, que nesse caso é menos 1. Então fica mais 1. Tá? Beleza. Olha, gente, novamente que aqui apareceu o coeficiente angular uma fração. Então aqui eu vou fazer a regra de 3 simples logo, tá? Meio por extremos. Então aqui vai ficar y vezes 3 vai dar 3y. E 4 vezes 3 vai dar 12. Então fica mais 12 igual a menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes 1 dá menos 2. Tá? Então, vou ficar com essa expressão. Pega esse 2x negativo, passa para o primeiro membro positivo. Então, fica 2x positivo. Esse y aqui vai ficar negativo. Eita, quer dizer, vai ficar positivo, mais 3y. E esse 2, quando eu passar para cá, vai passar positivo. Então, fica mais 14, né? Porque 12 mais 2 dá 14. Isso aqui é igual a 0. Tá aqui a equação geral. Certo? Tá aí a resposta. Olha aqui. Olha aqui. Era para me ter achado a mesma coisa aqui, né? Mas não achou. 2x menos 3y menos 10 igual a 0. Menos 10 igual a 0. Tem alguma coisa errada. Porque ó, tá quase a mesma coisa. 2x mais 3y mais 14 igual a 0. Então eu errei em algum canto aqui. Ah, tá. Eu errei aqui. Eu esqueci do menos aqui do 4. Aqui é menos 4. Menos 4 sobre menos 6. Isso significa aqui que o coeficiente angular vai ser positivo, gente. Que droga. Aqui é positivo. Então, esse 2 aqui, x, vai ficar positivo. E esse 2 aqui vai ficar positivo. Positivo e operante. É isso mesmo. Então, aqui vai ficar 2x positivo. Aqui vai ficar... Deixa eu fazer de novo aqui embaixo, tá? Aqui vai ficar 2x positivo. Aqui vai ficar menos 3y. Porque eu ia ter que multiplicar por menos 1 depois, tá, gente? Esse 2, quando passar para cá, ele vai passar negativo. Então, fica 12 menos 2, que dá 10. Realmente, aí aqui fica menos 10 igual a 0. Tá, aqui é a resposta. A resposta é essa, tá? Desculpa aí o erro, mas é isso. Não preste atenção num sinal. Por causa de um sinalzinho,
a pessoa erra a questão, tá? É o que acontece muito com vocês. Continuando aí. Quinta e última questão. Olha só, uma reta passa pelo ponto P e tem coeficiente angular m igual a 1 meio, 1 sobre 2. Escreva a equação da reta na forma reduzida, certo? Então, beleza. Eu tenho um coeficiente angular, eu tenho um ponto, eu posso determinar a equação da reta, certo? Utiliza a expressão lá. Então, vai ficar y menos y0, que nesse caso é menos 5, igual a coeficiente angular 1 meio, vezes x menos menos 1, né? Que é o x0 lá. Ó. Beleza. Esse 5 aqui vai ficar positivo, tá, gente? Então, eu vou ficar com y mais 5, porque vai fazer jogo de sinal ali, igual a 1 sobre, abre parênteses, x mais 1, né? Multiplicando isso aqui. Aí aqui novamente apareceu fração, eu vou fazer regra de 3 simples, meio por extremos. Então, vai ficar y vezes 2 dá 2y, é o que está aqui, ó, 2y, mais 5 vezes 2 dá 10, igual a 1 vezes x dá x e 1 vezes 1 dá 1, tá? Então, vai ficar com essa expressão aqui. Organiza isso, né, gente? Olha que nesse caso aqui, não quer que determine a equação geral, quer que determine a equação reduzida, na forma reduzida. E lembra, gente, que a equação da reta na forma reduzida, ela é sempre escrita nesse formato aqui, ó, y igual a mx, né, mais um bzinho aqui, sei lá, botar b mesmo, tá? Mais b. Sempre nesse estilo aqui, ou seja, para me determinar a equação reduzida, eu tenho que deixar o y sozinho no primeiro membro. Então, tudo passa para o segundo membro e fica no primeiro membro somente o y. Eu poderia até dizer a você, gente, relacionando com função, é como se você pegasse a equação e escrevesse na forma de função. Y igual a alguma coisa. É isso que a gente tem que fazer, tá? Eu falo aqui, ó, relacionando equação com função, tá, gente? Porque um assunto está relacionado com outro, tá? Quando eu falo a equação da reta, eu posso dizer que é uma função da reta, né? É uma função que representa uma reta. Então, vai ficar da seguinte maneira. Esse 10 passa para o segundo membro. Ele é positivo, passa negativo. Então, vai ficar 1 menos 10, que dá menos 9 aqui, ó. Então, ficou 2y igual a x menos 9. Depois, pega esse 2 aqui que está multiplicando e joga dividindo. Quando eu jogar dividindo, vai ficar y igual a x menos 9 sobre 2. Que eu posso escrever assim. Isso seria a resposta, tá? Ou eu posso escrever dessa forma que está aqui em cima, que é isso aqui, ó, y igual a x sobre 2 menos 9 sobre 2, tá? É a mesma coisa. Beleza, tá aí a equação reduzida da reta. Certo, gente? Então, foi esse o exercício, tá? Dá para perceber que o assunto, assim, é um pouco chatinho, mas não é tão difícil, não, tá? Dá para pegar. E é isso. Qualquer dúvida, vocês já sabem. Me procurem. Beleza? Até a próxima aula, gente.